O nosso convidado é geólogo e professor na Faculdade de Ciências de Lisboa. É atualmente o diretor do Instituto Dom Luís, um dos laboratórios associados à Universidade de Lisboa. Neste Panorâmica, conversamos com Filipe Medeiros Rosas acerca da atividade sísmica em Portugal, bem como analisamos a vulnerabilidade do país a estes fenómenos naturais. Filipe, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Nos últimos meses, registaram-se vários sismos em território português, incluindo o abalo de magnitude 5.3 em agosto de 2024. Acredita que o país está devidamente preparado para um grande evento sísmico? Há duas perspectivas na resposta a essa pergunta. Uma tem que ver com a educação e com a informação. Eu acho que aí tem-se feito um caminho bastante grande. Isto é, hoje nós sabemos que se fazem nas escolas e nas empresas num número e com uma frequência bastante maior do que acontecia, por exemplo, quando eu era miúdo, simulacros de sismos. A informação é mais fácil de aceder através dos sites das instituições como o IPMA e como o próprio IDL, e as pessoas têm mais informação, sabem o que fazer antes, durante e depois de um sismo, mais do que sabiam antes. Se é suficiente, é sempre discutível, mas acho que esse trabalho se tem vindo a fazer. Depois, a segunda perspectiva da resposta à pergunta tem que ver com o problema da construção, não é? O que eu diria como cidadão a esse respeito é que me parece que, do ponto de vista da legislação, fez-se um progresso importante, do ponto de vista da fiscalização e, portanto, da tentativa de concretizar esse enquadramento legal, ouço dizer, por parte dos meus colegas, designadamente dos engenheiros civis, que a situação inspira bastante preocupação e que há ainda um longo caminho a percorrer. Quais são as maiores dificuldades no que diz respeito à implementação de medidas para a prevenção sísmica? Uma das dificuldades, do ponto de vista geral, tem que ver com o grau de educação e com a educação no sentido do grau de conhecimento e de acesso fácil à informação. Isto é, a população tem que perceber que vivemos num território sísmico, sujeito a alguma perigosidade sísmica importante, e deve saber como é que deve atuar nessas circunstâncias. Isso é uma coisa importante. E, portanto, o facto das pessoas estarem informadas e preparadas parece-me um aspecto essencial para a facilitação da implementação dessas medidas. Como referiu, é importante a população ter conhecimento acerca do assunto. A consciencialização pública é um dos fatores mais importantes para uma tomada de decisão, individual ou coletiva, eficaz em situações de catástrofe natural. Esta consciencialização permite a criação de uma sociedade mais informada, podendo mesmo até vir a salvar vidas. Como avalia a consciencialização da população sobre os riscos sísmicos? O conhecimento científico, as pessoas estarem informadas e perceberem, desmistificarem o fenómeno, perceberem porque é que ele existe, é fundamental. E nós, no IDL, estudamos exatamente a formação dos sismos, porque é que eles ocorrem e, nesse sentido, o contributo societal que podemos dar é o de explicar às pessoas porque é que o nosso território é um território que implica algum grau de perigosidade sísmica e qual é, digamos, a diferença entre estes sismos, o sismo de 1969, o sismo de 1755. E sobre isso eu posso lhe dizer rapidamente o seguinte: nós, aqui na Península Ibérica, estamos próximos de uma fronteira de placas e, portanto, este enquadramento geotectónico que estabelece ou que configura a proximidade do nosso território a esta fronteira de placas implica que nós vivemos numa zona de risco sísmico e, portanto, este contexto deve informar, digamos assim, todos os decisores políticos, toda a organização da sociedade, do ponto de vista das decisões, do ponto de vista das políticas e das estratégias a implementar nos vários organismos. Quer dizer, o nosso ponto de partida relativamente a isto, quer nas políticas de informação das pessoas, nas políticas de proteção civil, na legislação relacionada com a construção, deve ter em conta esta realidade desta perigosidade sísmica. Tendo em conta a constante evolução da ciência e da necessidade de reforçar a preparação para responder à ocorrência dos sismos, que projetos tem o IDL para aprofundar o conhecimento e a investigação da atividade sísmica? O IDL tem imensos projetos, um número muito grande de projetos, financiados quer pela Fundação para a Ciência e Tecnologia, quer por instituições europeias. Colabora com países, com várias instituições congêneres no domínio da investigação, não só a nível europeu como a nível mundial, mas esses projetos estão, a maneira como projetamos o desenvolvimento do IDL para o próximo triênio,
engloba, sobretudo, duas prioridades. Dentro destas 3 linhas que lhe referi há bocado, 2 prioridades. Uma tem que ver com os chamados cabos submarinos. Portanto, há um projeto em curso europeu, que é um projeto Submerse, que chama-se Submerse, onde participam investigadores do IDL, que é um projeto em parceria com instituições privadas e que está relacionado com o deployment, com a instalação de um conjunto de cabos submarinos que, pela primeira vez, portanto, que são cabos de telecomunicações, a participação dos privados é por essa via, mas que pela primeira vez vai permitir adquirir um conjunto de informações, de dados, sobre, por exemplo, as variações de pressão, portanto, sobre ondas sísmicas, sobre a temperatura, ou seja, há uma recolha de dados que é feita ao longo desses cabos, que são cabos que estão a ser colocados no fundo do mar, entre o território nacional, a Madeira e o Norte da África, se não estou em erro. Portanto, e isso vai permitir adquirir em tempo real e com uma quantidade inédita de informação que depois serve de base a toda a investigação que é feita. Okay? Portanto, esse projeto dos cabos, que é um projeto europeu, como lhe disse, tem uma relevância importantíssima, porque significa ou configura aquilo que nós chamamos um game changer, não é? Portanto, do ponto de vista da aquisição dos dados. A outra prioridade do ponto de vista da investigação do IDL para os próximos 3 anos é a incorporação do machine learning e da inteligência artificial nos trabalhos que estão a ser levados a cabo. Em todas as áreas, mas na área da sismicidade, da meteorologia, até da prospecção de recursos naturais, de minerais metálicos ou não metálicos, a inteligência artificial tem uma capacidade de se ramificar do ponto de vista das vantagens e das mais-valias que pode ter na investigação das diferentes áreas, que é muito importante e que, portanto, o IDL, evidentemente, tem que incorporar e que tem como política incorporar. Filipe, mais uma vez, obrigada por aceitar o nosso convite. Termina assim mais um Panorâmica, desta vez sobre a política de preparação para eventos sísmicos, o papel do IDL na investigação sísmica e a importância da consciencialização pública.